Bom dia. 2 Timóteo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente disciplinar a outros. Paulo, então, recomendando a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, mandando ele se fortalecer na graça do Senhor Jesus. Na verdade, não é somente todos nós temos que procurar nos fortalecer na graça que é em Jesus, porque onde nós podemos reabastecer nossas baterias são em Jesus. Só nele que nós conseguimos nos fortalecer. Qualquer outra coisa, ao contrário, só enfraquecemos. Nele nós fortalecemos para enfrentar qualquer batalha, não importa a natureza. E também nos dá entendimento para que nós possamos transmitir, ensinar e viver o evangelho dele, o evangelho de Jesus Cristo. Paulo está recomendando aqui então, lembrando a Timóteo, falou: olha, o que você ouviu de mim foi de adiante várias testemunhas, o que eu te ensinei, o que eu falei, o que eu revelei a você diante de várias testemunhas, é para você transmitir a homens fiéis e capacitados, para que eles também possam igualmente disciplinar outros. Ou seja, para você levantar verdadeiros pregadores do Evangelho. Assim como você ouviu de mim, ensina. Escolhe homens sérios, homens comprometidos com o Evangelho, homens que querem buscar a salvação, homens realmente que se arrependeram, homens que se curvam diante do Senhor, que são fiéis, são honestos. Nós conhecemos as recomendações de Paulo a Timóteo a quem pode ser pastor. Então está falando, olha, escolha homens fiéis, bons, honestos e ensina, né? Transmite o que você aprendeu comigo, para que eles possam ir pregando o evangelho. Igualmente que ele possa estar disciplinando outros, ensinando. Porque a nossa função é fazer discípulos. Jesus diz, ide fazei discípulos. É nosso dever fazer discípulos. É nossa obrigação fazer, ensinar, preparar pessoas para que elas vão adiante pregando o evangelho. Estão falando principalmente de homens. Volto a insistir, esse tipo de ministério não é para mulheres. As mulheres foram excluídas do ministério de pregação. Não é questão de ser machista ou nada. É a palavra de Deus, tá? Sabemos que mulheres não podem ser pastores, isso é claro na palavra de Deus. Deus não deixou, Deus não permite isso, tá? Esse é um ministério para homens. Então, nós vemos que Paulo fala, transmite a homens fiéis. Ele não disse homens e mulheres, não. Somente a homens fiéis e capacitados a fim de que possa igualmente disciplinar outros. Versículo 3, ele diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ao contrário do que você possa imaginar, o evangelho ele não nos promete alegria, paz, bonança aqui na terra, não. Ao contrário, lutas, batalhas, dificuldades, sofrimentos vários. Nós passamos por tudo isso. Mas nós temos que continuar fiéis. A nossa função é ir pregar o evangelho. E de pregar o evangelho a toda criatura. Foi o que Jesus mandou, Jesus determinou. Não preocuparmos com outra coisa. Então nós temos que viver o evangelho, temos que ensinar o evangelho, nós temos que depender do evangelho,
Nós temos que entender uma coisa, que nós somos representante do reino de Deus aqui. Como representantes do reino de Deus, embaixadores do reino de Deus, nós estamos em território adverso, nós estamos de adversário, de inimigos. Então é normal que nós soframos perseguições e afrontas, porque nós não somos do mundo. Nós não temos que querer nos igualar ao mundo. Quando nós queremos pegar os costumes do mundo para trazer para o Evangelho, nós estamos nos afastando do Evangelho. Nós não estamos trazendo, trazendo parte do mundo para a igreja. Não, nós estamos nos afastando do Senhor. Então, mas se eu não fizer isso, eu vou sofrer perseguições, afrontas, e daí? Jesus sofreu muito mais por nossa causa. Então é normal, é natural, é esperado as lutas, o sofrimento, as perseguições da nossa vida. Não podemos estar com medo de sofrer, como eu não quero sofrer, eu não vou fazer isso. Não importa o que aconteça, não importa o que as pessoas pensem ou achem ou falem ao nosso respeito. Nós temos que perseverar na doutrina de Jesus Cristo. Nós temos que ensinar o Evangelho, falar do Evangelho de Jesus Cristo, não outro Evangelho qualquer. É desse Evangelho que nós temos que falar. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se permite envolver com negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. É um dos motivos que eu sempre alerto, eu bato na mesma tecla sempre. Nós somos soldados de Cristo. O povo gosta de falar, meu general, tem até música falando, meu general é Cristo, tudo. Mas só que não agem como soldado de Cristo. Eles estão preocupados com a vida civil, né? Ou seja, estão envolvidos aí com uma série de coisas mundanas. São mundanas. Se nós somos escolhidos, nós somos chamados para ensinar o Evangelho, para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho, nós não nos envolvemos com nada deste mundo. É um dos motivos que eu condeno, porque a Bíblia condena, não tem lugar para isso, pastor político. Não existe isso. Não existe pastor político. Pastor não pode envolver com política nenhuma. Pastor dono de empresa, sócio de empresa. Não existe isso. Pastor dono de lojas, de fazendas, não existe. São pessoas que realmente ainda não se converteram ao Senhor. Nós não nos envolvemos com as coisas do mundo. Da mesma forma, criam atrações, shows, faz um monte de coisa nos templos para atrair as pessoas, usando as coisas do mundo para atrair as pessoas, não para Cristo. Então quer atrair para as denominações dele para aumentar a renda, aumentar o faturamento. Hoje fazem-se votos vários, campanhas e mais campanhas, uma barganha. Mas tudo isso, quem se beneficia com tudo isso? Todos os pastores. Eles estão preocupados em arrecadar dinheiro, querem mais. Eles estão envolvidos com as coisas do mundo. Vendem de tudo no tempo, eles fazem tudo contrário à palavra de Deus. Vendem livros, CDs, DVDs, Bíblia, vendem acampamento, carnaval, vendem isso, aquilo. Tudo que é contrário à palavra de Deus, essa negociata, essa conversação, é contrário. Por isso nós sabemos que não são homens realmente chamados por Cristo. Nós não podemos, eu, por exemplo, não respeito nenhuma pessoa que se diz pastor, mas for político, empresário ou envolvido nessas coisas nos templos. Essa petição, essa extorsão de dinheiro que tem em alguns templos. Não se pode. A função do pastor é cuidar das ovelhas, é capacitar, é fazer discípulos, é ensinar e viver o Evangelho.
e não ficar tentando ganhar dinheiro. Porque se nós não somos do mundo, para que nós queremos dinheiro? Por que essa preocupação? Jesus deixou bem claro para nós não preocuparmos em juntar tesouro aqui, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. A nossa riqueza não é aqui, não. A nossa recompensa não é aqui. Não é aqui que nós encontramos a felicidade. A felicidade é no Senhor. Então, todos estes pastores, né, ou que se identificam como pastores, que andam fazendo essas coisas, nós sabemos que realmente não são homens de Deus, não são pessoas comprometidas com o Evangelho, mas são pessoas aí, cidadãos do mundo, comprometidos com as coisas do mundo. Esta que é a realidade. E o absurdo, hoje você vê, não, igreja tal, denominação tal, tem editoras, tem livrarias, tem isso, tem aquilo. Dentro de templos hoje tem cantinas, tem livrarias, tem restaurantes, lanchonete, tem templos que tem até academia. É absurdo isto. É absurdo. Porque não foi para isso que nós somos chamados. Nós não nos envolvemos com as coisas do mundo. Ah, mas vender Bíblia não faz mal. Tá, mas não é a nossa função. A função do templo não é essa. A cantina tá lá para as pessoas ficarem num lugar mais tranquilo, num lugar abençoado para comer um lanche, fazer. Não, não é. A nossa função não é essa. Nossa função é pregar o Evangelho. Nós entregamos o alimento que é Cristo. Agora, as pessoas se alimentam, compram, vendem, fazem qualquer coisa fora do templo. Nós não temos que estar preocupados em vender nada, ganhar nada. Nós somos alimentados e sustentados pelo Senhor. Como? No próprio templo. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócio da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Se o regulamento, todo atleta, para ele ser vitorioso, ele tem que agir em conformidade com o regulamento ali da corrida, do esporte que tiver. Nós, da mesma forma, nós só seremos coroados se nós vivermos de acordo com a palavra de Deus. Agora, se nós estivermos agindo, eu estou no templo, mas eu estou vendendo qualquer coisa, eu estou pedindo dinheiro, a extorsão de direto, aquela encheção de saco pedindo ofertas e mais oferta, desafios mais desafio, vendendo tudo, lenço, rosa, palito, esse tipo de coisa tudo. Eu vendo acampamento, eu vendo passagens, né? Vendendo passagens para Israel, para não sei aonde, vendendo um monte de coisa. Com certeza eu estou fazendo contrário à palavra de Deus e eu não vou ser coroado. Porque a nossa coroação, o nosso prêmio é a vida eterna. E por mais que eu esteja com o templo cheio, se eu estiver agindo assim, eu não vou receber. Se eu estou fazendo shows e mais shows com cantores famosos, com pessoas famosas, para atrair as pessoas para o templo, iludindo as pessoas, e depois que elas estiverem ali, eu tento convencê-las a ficarem, eu estou agindo errado, porque eu estou usando ardis, armas do mundo. Nós temos que ser sábios. Nós temos que aprender o que é o Evangelho, senão nós não seremos coroados. Senão nós não receberemos a recompensa, a coroa da vida. Da realidade é simples assim. Temos que observar bem. O lavrador, versículo 6, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Entenda uma coisa, Deus vai fazer você entender tudo que eu estou falando. Quando ele fala que o lavrador trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Nós, os pregadores do evangelho, o pastor, ele vive do templo.
ele se alimenta do templo. Ele vive do evangelho, ele prega o evangelho, ele ensina o evangelho, ele capacita pessoas para irem pregar o evangelho, mas a vida dele é o evangelho. Não é ganhar dinheiro, não. O pastor tem que comer, beber, dormir, cuidar da família, pagar as contas ali. Então isso ele é do evangelho, ele é da igreja. Não que ele tem que ter dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, para guardar, não. Todas as coisas têm que ser da igreja para ajudar a igreja. Mas sem desviar em nenhum momento. Sem se corromper, sem vender nada, sem barganhar nada, sem ficar pedindo dinheiro. Temos que entender que o Senhor não permite que os seus pastores, os seus pregadores do evangelho, os seus discípulos, façam qualquer outra coisa para ganhar dinheiro. Porque ele promete o maná, a alimentação dele. Ele nos alimenta, ele nos sustenta. Então nós não temos que ter fortuna, não temos que ter dinheiro, não. Nós tendo alimentação diariamente, tendo roupa para vestir, ótimo, glória a Deus. Se não tiver também, glória a Deus. Mas nós temos que estar ali levando o evangelho. Isso é dia e noite. Temos que glorificar o Senhor. E não procurarmos, não, eu tenho que... eu estou com a empresa, eu tenho que vender isso, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que deixar a herança para A, para B. Não temos nada, não. A nossa herança é o Senhor. A nossa herança é o Senhor. É confiar nele, depender dele, só isso. Versículo 8 fala assim: recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Está falando lá com Timóteo. Timóteo, você lembra bem de Jesus Cristo. Mas o Jesus Cristo agora já é o ressurreto. Lembrando daquele que ressuscitou dentre os mortos. Todo mundo sabe, é comprovado. Aquele que era descendente de Davi, segundo o evangelho. Paulo está falando, olha, o qual sofre a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Paulo estava preso. Nós sabemos da história de Paulo. Paulo primeiro foi preso inúmeras vezes, espancado também, mas dessa última vez ele foi preso em Jerusalém, e depois de uma transferência, porque eles queriam matá-lo, ele foi preso só por causa de pregar o evangelho. Ele pregou para vários reis, o testemunho dele, quando ele era interrogado, a defesa dele era o evangelho, ele pregava o evangelho, pregou para reis, rainhas. Posteriormente ele foi, depois da transferência dele para Roma, ele também continuou pregando o evangelho e lá ficou até a morte. E ele falou, não, eu estou preso, acusado como criminoso, mas o evangelho não está preso, não. Ele mesmo preso, ele continuou pregando o evangelho. Ele mesmo preso ali, ele não deixou de falar do amor de Cristo. Ele não ficou se lamentando, porque eu sou preso, porque eu estou inocente, porque eu estou sofrendo, eu não fiz nada. Não, continuou pregando o evangelho. Ele teve oportunidade, teve reis que ficou esperando ele oferecer uma grana para subornar, para soltá-lo. Não. Primeiro, ele não tinha. Segundo, que ele não ia fazer isso também. Ele estava cumprindo a vontade do Senhor. E assim cumpriu. Foi um servo fiel até a morte. Jesus foi fiel até a morte de cruz. Paulo mostrou que era um discípulo de Jesus. E foi fiel também. E nós, da mesma forma, temos que ser fiéis. Não temos que estar preocupados em ganhar dinheiro ou em não sofrer. Eu não posso sofrer afrontas, eu não posso isso, eu não posso aquilo, não. Não importa. Nós temos que viver o Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 10 diz: por este motivo,
suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Olha, por amor aos eleitos são todas as aflições, porque não importava se estava sofrendo, se estava espancado, se estava preso. Ele queria pregar o evangelho, levar o evangelho, porque as pessoas não conheciam. Que as pessoas, para se converter a Cristo, para se arrepender dos seus pecados, é preciso conhecer o Senhor. Por isso Paulo falou, escuta, eu posso estar preso, eu posso estar algemado, eu posso estar sofrendo, para mim não importa. Eu vou continuar falando, pregando o evangelho, porque eu amo as pessoas e eu quero que elas sejam salvas. Eu quero que venha mudança nelas. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que parar com esse mimimi de atualmente. Ah, não, qualquer coisa eu dou, meu Deus, sofrendo é uma afronta do diabo. Ah, eu estou sofrendo, que perseguições, eu não mereço Jesus. Não, para de lamentar. Faça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Não fica preocupado com sofrimentos, não. Ah, porque eu estou sofrendo disso e daquilo. Ah, glória a Deus, em tudo dê glória a Deus. É isso que Ele nos ensina. E vamos perseverar. Versículo 11. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Olha bem que ele diz, a palavra é absolutamente digna de crédito. Se morremos com Ele, da mesma forma que Ele viveremos. Se nós morremos com Cristo, nós nos batizamos, nós assumimos a morte de Cristo. Com Ele também, nós viveremos. Nós vamos ter, assim como Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Mas independente disso, além disto, nós também, enquanto estivermos aqui, nós temos que viver em Jesus. Jesus morreu, nós estamos mortos para o mundo. Nós temos que assumir isso, estamos mortos para o mundo, então o mundo não interessa. Então não interessa se a empresa ganhar dinheiro, não interessa estar preocupado em ganhar dinheiro, não interessa nada. O meu alimento vem do Senhor, o Senhor dá condição para que eu possa me alimentar, eu posso viver, o resto eu não quero saber. Eu não posso estar igual ao mundo, é preocupado, não, tem que ter uma poupança. Eu tenho que ter uma economia, eu tenho que ter uma aplicação. Eu tenho que ter a casa, apartamento de aluguel, eu tenho que ter uma casa para morar. Não tem que ter nada. Eu tenho que ter Jesus. É isso que eu tenho que ter. Somente Ele. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. Se nós perseverarmos, insistirmos, caminharmos neste caminho chamado Jesus, com Ele também nós vamos reinar. Mas nós temos que perseverar. Não podemos desistir, não podemos dar uma de cansado, não podemos nos envolver com as coisas do mundo ou qualquer uma, não. Saber que com Ele nós vamos reinar se nós perseverarmos. Mas se nós negarmos a Cristo de alguma maneira, Ele também nos negará. Como é que nós negamos a Cristo? Com nossas atitudes. As pessoas acham que negar é só abrir a boca. Não, eu não quero Jesus. Não, o contrário. As nossas atitudes, nós sabemos que devemos fazer o certo, nós erramos. Sabemos que devemos fazer X coisa, nós não fazemos. Nós deixamos de fazer. Nós deixamos de praticar o evangelho. Nós, em um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento de perseguição, nós fazemos a vontade do mundo. Num aperto, nós fazemos a vontade do mundo. E não a vontade do Senhor. Estamos negando. E depois não adianta Ele, porque Ele também vai nos negar. Mas se nós formos infiéis, Ele continua fiel. Jesus é fiel sempre, não pode negar a si mesmo. E a palavra dele se cumpre. Mas não, eu não sou infiel a Ele, como é que Ele vai continuar fiel? Ele continua fiel à palavra dele. E o que acontece? A palavra dele é tão grande que Ele é fiel da seguinte maneira. Você errou, você pecou, você não quis, vai para o inferno. A palavra dele está se cumprindo, Ele é fiel à palavra dele. Não, você vivendo o evangelho, praticando o evangelho, você vai reinar com Ele. Você vai receber a coroa da vitória, se você estiver vivendo o evangelho. Mas se não tiver, a palavra dele vai se cumprir, porque Ele é fiel a ela, você vai para o inferno. Versículo 14. Continua a lembrar
essas orientações a todos, advertindo solenemente na presença de Deus para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Paulo falou, olha, recomenda aí os pastores, a todos aí, recomendo na presença de Deus, para não ficar envolvendo nessas discussões tolas. Tem umas teorias malucas. Ah, não, mas porque Paulo viveu assim, João era assim, não, Davi, Samuel, eu entendo, eu acho que assim, não que a Bíblia tá, se as pessoas querem discutir, não existe essa discussão. Nós nos calamos. Se alguém começa a querer discutir, provar uma outra teoria, nós nos calamos. Não temos que estar discutindo. Nós ensinamos o Evangelho. Versículo 15 diz, procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós temos que ser obreiros aprovados por Deus. Sermos pessoas que nós sabemos que estamos vivendo, ensinando, pregando o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós temos que ser. Nós temos que manejar bem essa palavra. Nós não entramos em discussões. Hoje eu vejo aí uma idiotice, pessoas querendo aparecer, aí vão em programas de rádio, televisão. Ah, não, pastor vai discutir com bruxo, vai discutir com pessoas de outras religiões. Ah, discutir isso? Não, isso é palhaçada. Nós não entramos em discussões nenhuma. Nós não temos nenhuma teoria para provar. Nós apresentamos o Evangelho. Não temos que convencer ninguém. Isso é o Espírito Santo que faz. Não temos que estar entrando nesses debates. Ah, não, porque assim, porque assado. Não, isso é confusão. Isso é confusão. Nós vivemos do Evangelho para o Evangelho. A nossa vida está no Evangelho. Não fazemos outra coisa. Alguém veio com discussão, alguém veio com algumas teorias malucas, nós nos afastamos do recolhemos. Deixa para lá. É isso que nós temos que fazer. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas. Versículo 16 que eu estou lendo. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais impiedade. E tais palavras se alastrarão como câncer. Entre eles encontra-se Himeneu e Fileto. Toma cuidado com o que nós estamos envolvendo, discutindo. Temos que estar. Não é minha função estar discutindo política. Não é minha função estar discutindo qualquer outro assunto qualquer. Eu tenho que falar a palavra do Evangelho de Deus. Eu não tenho que estar tentando falar sobre uma série de outros assuntos que não interessam o reino. Tem pessoas que falam, gostam de falar uma série de coisas, dar um entendimento, saber como se eles fossem algum sábio, alguma coisa. Mas não temos nada para falar a esse respeito. Falamos a respeito do Evangelho. Paulo cita, inclusive, houve 2 que se desviaram, viviam envolvidos com uma série de coisas e acabaram se desviando, que é a história de Himeneu e o Fileto. O versículo 18 fala, eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. Então tomar cuidado com o que nós estamos falando, o que nós estamos discutindo, porque a nossa responsabilidade é levar as pessoas a Cristo. E se nós continuarmos falando coisas que não devem, que não é o Evangelho, que não podemos fazer as pessoas a se afastarem de Cristo, a desviar do Evangelho. Isso é o que nós não podemos. Versículo 19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. É autenticado com este selo. O Senhor conhece os seus. E aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Todos que estão falando
que amam o Senhor, que são discípulos de Jesus, que creem em Jesus, tem que afastar da injustiça, afastar do erro, afastar do pecado e viver o Evangelho de Jesus Cristo. Temos que ser exemplo, temos que ser luz, temos que fazer a diferença. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser verdadeiros obreiros aprovados. Nós temos que ser pastores verdadeiros. Não superstar, não estrela, não pessoas que queiram se mostrar dizendo ser isso, aquilo, ter isso, aquilo. Não, somente homem de Deus. Eu li hoje 2 Timóteo, capítulo 2, até o versículo 19. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Qualquer dúvida, na Bíblia com esclarecer. Fique na paz.